Você já deve ter ouvido algo mais ou menos assim. A Igreja Católica inventou o celibato dos padres na Idade Média para controlar as pessoas, acumular bens e impedir que os padres deixassem herança para seus filhos. Essa frase é repetida com tanta segurança que muita gente assume que ela é verdadeira sem nunca ter parado para perguntar se isso tem, de fato, algum fundamento histórico, bíblico ou teológico. Hoje eu quero te mostrar que essa acusação não apenas é falsa, como revela um desconhecimento profundo da história da Igreja, da Escritura e da própria natureza do sacerdócio cristão. Antes de tudo, é preciso esclarecer algo fundamental. O celibato sacerdotal não é um dogma, ou seja, ele não pertence ao núcleo imutável da fé cristã. Trata-se de uma disciplina eclesiástica, uma norma pastoral adotada pela Igreja Latina por razões espirituais, teológicas e práticas, e que poderia, em tese, ser modificada. Isso, por si só, já desmonta a ideia de que o celibato seria uma imposição arbitrária ou uma invenção tardia sem raízes no cristianismo primitivo. Mas vamos com calma. Comecemos pela Bíblia. Em primeiro lugar, é verdade que o Novo Testamento não ordena explicitamente que todo sacerdote seja celibatário, e a Igreja nunca afirmou isso. Porém, também é verdade que a Escritura apresenta o celibato não como uma negação do matrimônio, mas como um dom e uma forma elevada de consagração. Em 1 Coríntios 7, São Paulo é claríssimo ao afirmar que o celibato permite uma dedicação mais plena às coisas do Senhor. Ele diz que aquele que é solteiro se preocupa com as coisas de Deus, enquanto o casado, legitimamente, precisa dividir suas atenções com as responsabilidades do matrimônio. Note bem, Paulo não condena o casamento, mas reconhece uma hierarquia de fins, sobretudo quando se trata do ministério apostólico. O próprio Cristo confirma isso em Mateus 19, quando afirma que há aqueles que se fazem eunucos por causa do reino dos céus, e conclui dizendo: quem puder compreender, compreenda. Jesus não está falando de mutilação física, evidentemente, mas de uma renúncia livre, consciente e voluntária, em vista de algo maior. O reino exige sinais radicais, e o celibato é um desses sinais. Além disso, quando olhamos para a vida do próprio Cristo, percebemos algo decisivo. Jesus foi celibatário, não por desprezo ao matrimônio. Afinal, ele elevou o casamento à dignidade de sacramento, mas porque sua missão era total, indivisa e orientada inteiramente ao Pai e à salvação da humanidade. O sacerdote cristão, que age em persona Christi, isto é, na pessoa de Cristo, participa sacramentalmente dessa mesma lógica de doação total. Agora avancemos para a história, onde muitos mitos precisam ser desmontados. É comum ouvir que os padres eram todos casados no início e que a Igreja proibiu isso só na Idade Média. Isso é uma meia-verdade, e meia-verdade costuma ser mais perigosa do que uma mentira explícita. De fato, nos primeiros séculos existiram clérigos casados, especialmente presbíteros e diáconos. Porém, o que raramente se diz é que mesmo esses clérigos eram obrigados à continência, isto é, uma vez ordenados, viviam em abstinência sexual, ainda que permanecessem juridicamente casados. Isso está documentado em diversos concílios antigos, como o Concílio de Elvira, no início do século IV, muito antes da chamada Idade Média, e também em textos de padres da Igreja. Santo Hipólito de Roma, São Jerônimo e Santo Agostinho testemunham claramente essa prática. São Jerônimo, por exemplo, afirma que os sacerdotes do Novo Testamento, à semelhança dos do Antigo, deveriam viver em continência para servir ao altar com pureza. Ou seja, a ideia de uma entrega total do clero não surge tardiamente, mas acompanha a Igreja desde seus primeiros passos. É importante lembrar também que a Igreja nunca negou a legitimidade do clero casado em si. Prova disso é que até hoje existem igrejas católicas orientais, em plena comunhão com Roma, que ordenam homens casados ao presbiterato. O que elas nunca fizeram, assim como a Igreja Latina, foi ordenar homens casados ao episcopado. Os bispos, desde os primeiros séculos, são escolhidos entre os celibatários, justamente porque o bispo representa de modo pleno Cristo esposo da Igreja. Então, se o celibato não é dogma, não é desprezo ao casamento e não é uma invenção medieval, por que a Igreja Latina o adotou como norma universal? A resposta é profundamente teológica. O celibato é um sinal escatológico, ou seja, aponta para a realidade futura, para o reino definitivo, onde, como diz o próprio Cristo, não se casam nem se dão em casamento. O sacerdote celibatário antecipa, com sua própria vida, aquilo que todos os salvos viverão na eternidade.
ele se torna um sinal vivo de que este mundo não é o fim último. Além disso, o celibato possui uma lógica pastoral muito concreta. O padre é chamado a ser pai de muitos, não de poucos. Sua paternidade não é biológica, mas espiritual. Ao renunciar a uma família própria, ele se torna disponível para toda a comunidade, sem divisões internas de afeto ou prioridade. Isso não é desumanização, é sublimação. A Igreja não nega o amor humano, mas o redireciona para um amor mais amplo, mais universal e mais exigente. E quanto ao argumento de que o celibato teria sido imposto por interesses financeiros, para evitar heranças, historicamente isso não se sustenta. Os abusos existiram sim, como existiram em todas as épocas da história humana, mas abusos não definem a essência da instituição. O celibato não nasceu de um decreto político, mas de um amadurecimento espiritual e pastoral ao longo dos séculos, sempre em continuidade com a Escritura e a tradição. Portanto, quando alguém diz que a Igreja inventou o celibato sacerdotal, o que essa pessoa realmente demonstra é desconhecimento da história, da Bíblia e da própria lógica interna do cristianismo. O celibato não é contra a natureza humana nem contra o matrimônio. Ele é um sinal radical de amor, um testemunho vivo de que Deus basta e de que a vida eterna é real. Se você chegou até aqui e isso te ajudou a enxergar esse tema com mais clareza, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que ainda acredita nesse mito. Porque conhecer a verdade não enfraquece a fé, fortalece.